Muito bem. E aí, pessoal? Estão me ouvindo? Vou trazer uma pequena meditação para nós essa noite, uma continuação daquilo que falamos a semana passada. Esse joia aí, essa risadinha aí, é que tá certo, tá tudo errado. E aí? Hum. Pera aí, vamos ver o que o Sandro está falando. Orar pela Ellen, né? Aí, minha esposa deu um ok. Pela filha do Sandro. Vou orar sim, Sandro. E que os irmãos possam estar lembrando aí da Ellen, né? Filha do Sandro. Que o Senhor possa ajudar ela, né? Deu positivo, Sandro. Covid, né? Uhum. Então que os irmãos essa noite, essa terça de oração, possam estar lembrando de orar pela Ellen, que é filha do Sandro. E a nós que estamos aqui, estou apenas aguardando um pouquinho. Chegando só mais alguns e eu vou dar continuidade naquilo que nós temos aprendido, né? Terça-feira eu falei um pouquinho. Enquanto as pessoas não chegam, eu vou lembrando da semana passada um pouquinho, né? Até que as pessoas chegam, aquilo que nós falamos. E falamos sobre a personalidade, a pessoa do Espírito Santo. Muitas pessoas, elas imaginam que é uma energia. Muitas pessoas têm uma visão diferenciada do Espírito Santo. Nós falamos a semana passada de um exagero, tanto para mais como para menos. Falamos de buscar o equilíbrio, né? Os extremos, as pessoas gostam dos extremos porque os extremos, ou você vai para a direita ou para a esquerda, mas ninguém quer ali no centro, observando as regras, né? As pessoas querem correr e fazer aquilo que é mais fácil. E nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina, ela fala conosco, mas nós sabemos que não sem a ação do Espírito Santo. E é sobre isso que nós estamos falando essa noite, a ação do Espírito Santo na nossa vida. Toda terça-feira nós pegamos um tempo para estar orando, falando da palavra de Deus, antes, né, aquecendo os nossos corações, e hoje não é diferente. Hoje eu vou meditar, trazer uma pequena meditação. E logo após, aos que já conhecem, eu desafio você a tirar esse tempo de terça-feira conosco para estarmos orando. O Sandro falou da filha dele ali, nós vamos estar lembrando de orar por ela, sim. Mas é a ação do Espírito Santo na nossa vida, é Ele. É incrível como isso passa desapercebido, é o nosso dia a dia, né? Não é aquilo que é para se lembrar no domingo ou de vez em quando, ou quando é algo sobrenatural, ou quando aquece nossos corações. Nós aprendemos que é todos os dias. Mas, antes de mais nada, agora acho que o pessoalzinho que está acostumado já chegou, o restante vai estar chegando. Eu vou estar orando, pedindo a Deus que nos ajude, né? O Juninho também chegou, né? Estou olhando aqui. Aí, e vamos estar orando essa noite. Vou estar lembrando da Ellen, a filha do Sandro. Ó Deus bendito, aqui estamos nós novamente. Ó Pai, nós falamos, mas não basta falar e não observar a Sua palavra. Me ajude, ó Pai, nos ajude. Dia após dia, nós suplicamos. Nossos dias são rápidos, eles passam e como um vapor, a Sua palavra diz. E, ó Deus, essa noite significa que é menos um dia e mais um dia que nós estamos mais próximos de Ti. Hoje nós estamos mais próximos de Ti do que ontem. Ó Deus, muito em breve nós estaremos diante de Ti, cada um prestando conta de si mesmo. Por isso nos ajude, abra nossos corações, abra, Papai, os nossos corações,
para que a sua palavra encontre guarida. Peço pela Ellen, a filha do Sandro, que deu positivo para a Covid. O Senhor possa estar com ela, com os familiares, ó Deus, e por graça, Senhor, visite-a nesse momento. Nós, como igreja, intercedemos por ela. E, ó Deus, fale conosco essa noite. É o seu Santo Espírito. Ele, ó Deus, quem dá luz à sua palavra. Te peço em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Vamos falar um pouco hoje sobre a presença do Espírito Santo. De uma forma diferente como nós conhecemos, se nós falarmos, eu fiz umas anotações aqui, Platão, Sócrates, Aristóteles, Buda, Charles Darwin e hoje o tão falado Karl Marx, não é isso? E tantos outros, nós sabemos que eles influenciam a sociedade de alguma forma. A sociedade de hoje é influenciada por esses pensamentos, por esses pensadores. E vários outros, talvez outros pensadores, e talvez há frases que você fala que nem você sabe de onde veio, ou alguma ideologia que você segue, você talvez não parou para pensar a origem dela. E a questão entre esses pensadores, esses filósofos, o que eles têm em comum? Eles influenciam pessoas ainda hoje. Eles estão vivos para essas pessoas em seus pensamentos, nas suas ideologias, nas suas filosofias. Mas eles têm algo em comum, mais do que isso. Outra coisa que eles têm em comum. Estão todos mortos. Estão todos mortos. Dando continuidade naquilo que nós falamos a semana passada, um outro erro que nós podemos cometer é de achar que o Espírito Santo, a palavra de Deus, o Deus da palavra, está na mesma balança, no mesmo patamar que esses pensadores. Então você coloca uma linha de pensadores e você também tem a Bíblia. E você coloca a Bíblia, coloca a palavra de Deus como mais uma fonte de pensamento, algo a ser estudado. Mas quando a gente passa a estudar a palavra de Deus com mais afinco, vemos que essas pessoas têm influência sobre outras, mesmo mortas, né? E às vezes não precisa ir tão longe. Às vezes nós temos influência dos nossos pais, de algum parente próximo que já foi, e os seus ensinamentos ainda é vivo em nós. Mas aí vem uma pergunta, mas e Jesus? Como que ele permanece conosco, que ele disse que permaneceria? E nós estamos estudando João capítulo 14. Eu vou ler o verso 17 e 18 de João 14. O verso 16, né? E eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja, quando? Para sempre convosco. Jesus Cristo aqui está falando, olha, eu estou indo, eu vou pedir ao Pai, e ele vai deixar o Espírito Santo, né? E ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Uma coisa que nós aprendemos aqui, o Espírito Santo foi enviado. Ele foi enviado pelo Pai. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Alguém já disse, o Espírito Santo age numa pessoa ímpia? Sim. O primeiro contato que ele teve com você foi na total impiedade. Foi ali, distante de Deus, e foi ele quem chegou e te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Agora, vós
o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. E estará em vós, ele fala no futuro aqui. Então, e o Espírito Santo? Ele é um filósofo? Como que ele permanece conosco? Como que o Espírito Santo permanece conosco? Será que através de uma filosofia, muitas pessoas têm isso como conhecimento bíblico, e nós devemos atentar que não é uma ideologia. O Espírito Santo é uma pessoa que está nos assistindo agora em todo sentido, assistindo essa live e assistindo no sentido de amparar, de cuidar. Ele, nesse momento, está conosco. Não um pensamento que alguém disse há milhares de anos atrás e permanece vivo nas nossas mentes. Não como aquelas pessoas que dizem, né, para tentar alentar a morte, olha, ela morreu, mas ela permanecerá viva em nossos corações para sempre. Ela está viva. Não nesse sentido. Eu gosto de dizer que quando eu morrer, eu quero que coloque na minha lápide. Eu já mudei umas par de vezes, né? O que eu gostaria hoje, né? Talvez eu mude até o dia que Deus me chame. Mas por que procura entre os mortos aquele que vive? Para que alguém chegue lá, né, vai entender que eu estou mais vivo do que ele. Então, nós entendemos isso, nós sabemos disso. E o Espírito Santo não é uma ideologia, não é um pensamento. E na medida que nós vamos, nós sabemos para onde nós vamos. Algumas pessoas poderão dizer, né, quando eu partir, se Cristo não voltar antes, ele morará para sempre nos nossos corações. Isso pode ser uma forma de acalentar, mas eu estarei para sempre morando com Cristo. Nós estaremos para sempre. Ele é uma pessoa, nós temos que ter isso em mente, ele é uma pessoa. Ele sente, ele se ira, ele se entristece, ele se alegra. Ele tem uma mente independente, ele pensa, ele age. E a atuação dele, quando eu digo independente, nós falamos a semana passada, não tem como agendar a sua presença. Sexta-feira o Espírito Santo estará conosco. É uma teologia ruim, uma visão errada. Ele está conosco hoje. E ele age da forma que ele quer, assim como o vento, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então, ele habita em nós, mas é independente de nós. É uma pessoa, e a Bíblia chama essa pessoa de Espírito Santo. O contexto que nós lemos aqui, o verso 18, ele fala: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, o título que eu pus essa noite, para a gente ter essa pequena meditação, é a sua presença, ou a presença dele em nós, ou a presença dele no crente. Nós falamos na semana passada desse contexto, né? As últimas palavras de Jesus Cristo ali para os discípulos, ele já caminha em sentido à cruz. Eles tiveram ali, já tiveram a ceia, já lavou os pés do discípulo, nós chamamos lá de aposento alto, né? E os discípulos estão ali com esperança em Jesus. Jesus Cristo vem ensinando eles, e nós olhamos às vezes e pensamos: poxa, mas como que eles não entenderam? Nós sabemos por causa da ação do Espírito Santo. Então, Jesus, ele dá esperança aos seus. Como que ele dá esperança para nós? Como que ele dá esperança para os discípulos? Falando do Espírito Santo. Pessoa de Deus habitando em nós. Pessoa de Cristo habitando em nós. É assim que ele nos dá esperança. Falamos domingo à noite sobre sofrimento, e nós queremos buscar com a nossa mente
de alguma forma sanar o nosso sofrimento em coisas, em respostas. E a presença de Deus é a única que tem poder de verdade para poder não sanar os nossos sofrimentos, mas fazer com que nós tenhamos paz, mesmo em meio ao sofrimento. Como falamos domingo à noite, é terrível quando perdemos alguém. Deus não colocou outro pai igualzinho. Ele não me devolveu meu pai, que já foi embora. Não devolveu minha mãe, que já foi embora. Ou outros, a qual me fez sofrer. E como que ele supriu isso? Usando isso para me aproximar mais dele. Mais e mais dele. Como que ele fez isso? Através da ação do Espírito Santo habitando em mim, habitando em nós. E nós temos que ter esse sentido. Agora, ele é consolador, né? Nós falamos que ele veio para nos consolarmos, mas também, para ajudar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus, levar o Deus da palavra, fazer conhecido o Deus da palavra nesse mundo, levar o Evangelho, proclamar as boas novas, não com a nossa boca somente, mas com as nossas vidas. Outra coisa que nós muitas vezes falhamos é queremos fazer as coisas à parte do Espírito Santo, à parte do poder de Deus, coisas que a Bíblia fala que nós temos poder. Quando a Bíblia dá uma ordem para nós fazermos, porque ela promove ou provém meios para nós fazermos. E muitas vezes é triste, porque nós tentamos com as nossas próprias forças e esquecemos do próprio Deus. Quando nós tentamos e não conseguimos, nós temos que lembrar: Pai, o Senhor prometeu que o Seu Espírito estaria conosco, estaria nos assistindo, estaria nos ajudando, amparando, consolando, tudo aquilo que nós vimos a semana passada na palavra Paracletos, né? O Senhor disse. Então eu preciso de ajuda nisso. E nós vemos a graça de Deus em nos fortalecer. Então ele é consolador, vimos isso. Agora, e a sua presença? E já assim partindo para o fim. Olha o que diz o verso 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vem e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele, qual que é a palavrinha que temos aqui? Habita convosco e estará em vós. Lembra que eu iniciei? Platão, Aristóteles, pessoas que já se foram, eles não habitam em nós. Os pensamentos deles, às vezes, se faz presente em nossas mentes. Eles já morreram. Diferentemente dessas pessoas que influenciam pessoas também, o cristão, a pessoa que influencia ele, é uma pessoa viva. É a pessoa do Espírito Santo. E não está no túmulo, como outros. Ele habita em nós. Ele está em nós. Totalmente diferente. É próximo de nós. E os exageros, né? Dependendo da pessoa que você fala e o lado que ela puxa a corda, quando você fala o Espírito Santo habita em nós, ela já fala: opa, isso, é o Espírito Santo, viva o Espírito Santo, né? E dependendo o lado que você leva essa palavra, talvez eles vão falar como falaram ali para Paulo, os de Éfeso, né? Nem sabemos da existência desse Espírito Santo. E tem os extremos. Mas o que é a realidade? A realidade é que a Bíblia diz que ele habita em nós. Ele habita em nós. É presente. No Antigo Testamento a gente sabe que era diferente, né? Ele não morava no crente, não morava na pessoa. O Espírito Santo, no Velho Testamento, ele ia e cumpria uma certa obra específica. E agora no Novo Testamento é diferente. Ele habita em nós. O que diz em
1 Coríntios 6, né? Que nós somos templo do Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios 6 também, por coincidência, Paulo vai falar as duas coisas que ele, nos dois lugares que ele habita em nós. O Espírito Santo habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo. Outra coisa que nós aprendemos a semana passada é por completo, por ele ser uma pessoa, não é parte do Espírito Santo, não é aquela coisa que você chega no posto de gasolina e fala, enche aí um pouco do Espírito Santo, né? Não é líquido, não é um combustível que você põe um pouco para que possa te ajudar, não, ele é uma pessoa, ou você tem ou você não tem. E o texto famoso sobre isso, nós vimos lá em Efésios, né? Eu anotei aqui, 5:18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então você pensa assim, poxa, então ele tem níveis. Você entende quando Paulo, quando você lê por completo, ele fala, olha, não vos embriagueis. O que ele está ensinando aqui é que como o vinho, o álcool tem efeito sobre a pessoa e faz com que ela tome decisões, ele fala, a ação do Espírito Santo deve ser da mesma forma. E quando nós fazemos isso, ele vai continuar lá no verso 19, falando que essa ação faz toda a diferença entre os irmãos, entre a igreja, que nós passamos a dar graça por tudo. Quando você lê o verso 20, ele fala assim, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a ação do Espírito Santo faz isso conosco, você salmodiar, você se alegrar. Como você entende pessoas se alegrando mesmo em tempos de crises, tempos difíceis? A ação do Espírito Santo na vida delas. Agora, ele está presente, não por medida, eu anotei, e a missão do Espírito Santo é glorificar a Cristo, né? E nós podemos ver ele fazendo isso, glorificando a Deus, agindo com a igreja, exaltando a obra de Cristo, né? E entre outras coisas. Agora, onde nós muitas vezes erramos é destacar o Espírito Santo da Trindade, porque eu disse que ele está em nós, e eu falo ao mesmo tempo que Cristo está em nós, e podemos falar que Deus está em nós. Voltando para João 14, o verso 20 diz assim: naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Se ele já tinha dito que o Espírito Santo habita em nós, está conosco, agora ele fala que está em nós. Naquele dia vos conhecerei que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. A presença da Santíssima Trindade, queiramos nós entender isso ou não, em nós. E quando Paulo, lá em Gálatas, né, bem conhecido também, 2:20, ele fala, logo, já não sou eu quem vive, mas o quê? Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus Cristo habitando em nós. Então, qual é a forma de receber o Espírito Santo? Aqui mesmo em João, se você voltar um pouquinho, no capítulo 7, o verso 37, eu anotei também, Jesus Cristo falando sobre o Espírito Santo diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí a narrativa, né? João narra. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber,
os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, havia necessidade dele ir para enviar, foi o que ele falou. Então, muitas pessoas erram buscando o Espírito pelo próprio Espírito. E aí? Como Jesus disse que nós recebemos o Espírito nele? Lembra que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas? O que Jesus exclamou? Quem crer em mim, venha e beba. Beber do Espírito Santo, encher do Espírito Santo. É Cristo, é Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Cristo vive em mim. E o próprio Deus habita em mim. Os antigos sabiam bem disso quando cantavam. O quê? Que Deus está em mim. Tão certo como o ar que eu respiro, Deus está em nós. Eles tinham essa noção. Eles cantavam isso. Tão certo como o ar que eu respiro, Deus está em nós. A forma dele trabalhar, através do Espírito Santo de Deus, agindo em nós, nos fortalecendo, nos capacitando. Vamos orar essa noite? Pai, obrigado. Obrigado pela sua santa palavra, Deus. Cada detalhe da palavra nós sabemos que foi a ação do seu Santo Espírito, Pai. Que a nossa mente possa, Senhor, aceitar isso, a sua pessoa. Ó Deus, quando nós falarmos Deus, que nós possamos entender Deus na sua totalidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito habitando em nós. Ó Deus, que nós possamos olhar para a sua palavra e aprendermos cada vez mais, que isso nos console, que isso mostre que nós não estamos sozinhos, que isso mostre que nós temos forças para vencer o pecado, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos consola, que o Senhor nos capacita a levar a sua palavra, que o Senhor nos capacita a glorificar o Pai através da nossa conduta. E o Senhor nos capacita a glorificar o Filho, ó Deus, através do seu Santo Espírito. Que coisa maravilhosa. Obrigado por essa palavra. Coloco cada um que vai estar essa noite agora, separando, orando. Aquilo que nós fazíamos na igreja, ó Pai, estamos fazendo nos nossos lares, e aqueles que estão ouvindo essa palavra nesse momento. Ó Pai, abra esses corações, para que essas pessoas, a começar de mim, para que nós possamos entender que nós não estamos sozinhos, nós não estamos órfãos. Te agradecemos, Papai, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Está aí a pequena meditação para essa noite e que nós possamos orar para a honra e glória de Deus.